Falo diretamente aqui do estádio Moisés Lucarelli, onde hoje pela manhã o técnico Marcelo Fernandes realizou a penúltima atividade antes do Derby 212. Como eu disse, hoje pela manhã a equipe treinou aqui no Majestoso, amanhã também, às vésperas do Derby, treina pela última vez aqui no palco da partida deste grande clássico, e o técnico Marcelo Fernandes usou essa atividade de hoje para realizar alguns testes na equipe. É certo, ele não vai poder contar com o Gé, centroavante da Macaca, foi vetado pelo departamento médico, não vai ter condições de enfrentar o Guarani no sábado. Além dele, o Léo Oliveira também vai ser preservado pelo departamento médico. Duas baixas aí super importantes nesse time do Marcelo Fernandes. Ontem, na Rádio Bandeirantes, eu trouxe a informação, o Luiz Felipe não havia participado do treino que aconteceu lá no CT do Jardim Olina, mas está tudo bem com ele, foi apenas uma precaução do Departamento de Fisiologia, junto com a Comissão Técnica, dar um descanso aí para o Luiz Felipe, um dos jogadores mais importantes da Macaca, né, principalmente neste quadrangular final, mas está tudo bem com ele, ele deve ir assim a campo no Derby 212, e realmente os únicos desfalques devem ser o Gé e o Léo Oliveira. Com isso, o técnico Marcelo Fernandes deve mudar um pouco também a formação do time da Macaca, deve escalar a alvinegra no esquema 4-4-2. A linha defensiva não tem surpresas. Diogo Silva no gol, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur. E aí no meio de campo, a entrada do Rodrigo Souza na vaga do Gé, a entrada do Lucas Cândido no lugar do Léo Oliveira, o Luiz Felipe e também o Elvis formando aí um quadrado no meio de campo, e lá na frente o Toró e também o Bruno Lopes. Caso aconteça alguma coisa e o Luiz Felipe não venha jogar, aí sim o Diego Tavares entra no time titular, formando uma linha de 3 atacantes no sistema ofensivo da Macaca. E ontem ainda no CT do Jardim Olina, nós pudemos conversar com o Arthur, o jogador com mais jogos neste atual elenco da Ponte Preta. Ele, com toda a sua experiência, falou um pouco sobre essa história que ele tem com a camisa da Macaca e também um pouco da preparação nesta semana de derby. É sempre especial, igual eu falei, essa marca de 126 jogos pela equipe, o jogador que mais jogou nesse atual elenco com a camisa da Ponte é uma marca expressiva. Eu fico muito feliz porque é um clube que eu gosto, que eu amo. Eu fico feliz em estar aqui. Se tratando de derby, todo jogo tem sua história. Mas a gente sabe que é um jogo difícil, uma semana que a gente tem que fazer uma semana melhor do que as outras, é diferente, é um campeonato à parte, igual eu sempre falei. A gente está bem concentrado, sabe que é um jogo difícil, a gente vai bem focado para esse jogo, entendendo que se trata sempre do jogo, se tratando da nossa torcida dentro de casa. A gente sabe que a nossa torcida vai fazer uma festa linda, e a gente vai correr, vai lutar para poder trazer essa vitória, que é de suma importância, se tratando do campeonato que é muito difícil. O campeonato não, esse campeonato que eu sempre falo, campeonato à parte, né? É muito difícil, é um jogo extremamente complicado. A gente vai focado e vai sim em busca dessa vitória. E quem também conversou com a gente ontem lá no CT do Jardim Olina foi o Anderson, zagueiro da Macaca, que chegou justamente para esta Série C, titular absoluto, inclusive foi um dos poucos jogadores que atuaram na última partida diante do Brusque. O Anderson fala um pouco sobre esse derby. O derby já é um campeonato à parte, sempre, em todas as oportunidades, mas desta vez tem um tempero ainda mais especial, já que vale uma vaga na final da Série C, e o Anderson fala da importância desta partida. O jogo de sábado, né, tem uma importância muito grande, né? A gente sabe que é um clássico, define muita coisa. A gente como atleta, comissão, diretoria, eu acho que também os torcedores que vivem a Ponte Preta, estamos ansiosos sim para buscar a vaga na final. É um jogo difícil, é um clássico que resume muita coisa, não só para a gente, como para o outro lado, mas vamos trabalhar durante a semana para ver o que o professor vai fazer durante a semana, para que a gente possa chegar bastante competitivo, bastante forte para um jogo tão decisivo que para a gente possa buscar a nossa vitória e a nossa vaga na final, que é muito importante para a gente. E falando sobre ingressos, a última parcial divulgada pela diretoria da Ponte Preta via redes sociais na noite de ontem anunciava mais de 16 mil ingressos vendidos para o clássico deste sábado, e neste momento, tanto aqui nas bilheterias do Majestoso, quanto também no site Futebol Card, onde os torcedores podem adquirir o ingresso de forma online, restam apenas ingressos para o setor sul, o setor visitante, mas como é um clássico de torcida única, apenas torcida da Ponte Preta no estádio, e a diretoria decidiu então abrir essa carga extra, liberar o setor sul para a torcida da Macaca. É o único setor neste momento que ainda restam ingressos disponíveis. Batista?
Perfeito. Portanto, a expectativa é de lotação total, né? Qual é a carga total de ingressos em Pedrão? Batista, a carga total não foi divulgada. A capacidade máxima do Majestoso é de 17.700 e alguma coisa, porém nós sabemos que não pode ser liberado toda a totalidade, até porque todas as pessoas que trabalham, policiamento, todos o pessoal do staff ali, eles contam, então não pode ser liberado esse total de ingressos. Mas acredito que deve chegar sim nos 17 mil. Batista. Perfeito. Tem a tal da reserva técnica, né? Que o policiamento normalmente pede uma parte que fica lá disponível para, caso haja algum tumulto, eles conseguem conduzir exatamente para aquele setor que fica reservado. É metal esfregando em metal, o chão vai tremer. Que derby, hein? Esse é bom. Ontem até a produção colocou lá no Esporte em Debate para que os comentaristas colocassem se esse derby está no top 3 dos derbys mais importantes da história. Estava o Tigrão, o CH e o Breno, o Gleger não estava. Repita, o CH, aquilo que você disse lá no Esporte em Debate. Eu não me lembro de um derby de todo o tempo que eu estou aqui, e já faz tempo que eu cheguei aqui, que um jogo tivesse a validade de que tem esse jogo. Então todos os resultados são importantes para todos, não é? A Ponte evidentemente joga para empatar ou para ganhar, mas todo mundo sabe que a Ponte deseja o quê? Que o Guarani fique na Série C. Do outro lado, o Guarani joga por vitória. Por quê? Porque vai à final além de subir. Então, com certeza, entre os 3 maiores confrontos da história do derby. Quais os outros 2? Batista, não vou saber mensurar aqui para você não. Final do Paulista de 81, primeiro turno, que a Ponte ganhou de 3-2, e 2012, a semifinal do Campeonato Paulista, que o Guarani foi para a final, o Guarani ganhou de virada de 3-1. E agora a possibilidade de um dos dois ir para a final. A Ponte já tem o acesso e o Guarani quer conquistar o acesso. Eu acho que eu não vou colocar no top 3. Não vou lembrar também outras ocasiões. Não vou colocar no top 3, sabe por quê ou não? Porque não dá pra gente ter a noção de que os 2 times de Campinas, pela história, pela tradição, pela torcida que tem, tá na Série C. Então só por isso. Só é obrigação retornar. Né? Mas já houve essas que o Breno trouxe, outras na minha época também de classificar e aí precisar estar entre os 8 para chegar nas oitavas de final. Então assim, pela circunstância, eu não vou colocar nem top 5, tá para lá do top 10, porque Série C não dá, né, Batista, para admitir os 2 times de Campinas disputando uma vaga, né, de acesso de final numa Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que já teve outras mais importantes. Mais importantes? Obviamente. Quais? Não sei, estava trazendo aqui agora. Final de Campeonato Paulista, semifinais de Campeonato Paulista também, né, Campeonato Brasileiro de Série A, que precisava classificar. Permanência, por exemplo. É isso, eu penso dessa forma. Perfeito, então é o seguinte, olha, você vai acompanhar o derby aqui na tela da Band, de graça, derby decisivo. Esse é o melhor dos mundos, né? Quando começou a competição, nós torcíamos para que os 2 se classificassem em primeiro e aí teríamos um derby na decisão. Esse é o melhor dos mundos. Como isso não foi possível, que os 2 caíram no mesmo grupo, então obrigatoriamente teremos um de Campinas na final. Ou passa a Ponte joga pelo empate, ou passa o Guarani joga pelo empate. E você acompanha a partir das 4 da tarde aqui na tela da Band. E também, se quiser, acompanhe pelo Band Play. Baixe o aplicativo, é de graça, não paga nada. E aí você pode acompanhar o jogo em qualquer lugar do Brasil. Baixe no seu smartphone, aí no seu tablet, no seu computador, na Smart TV. E aí você assiste o jogo de graça. Bem, vamos falar com relação ao time, né?
Aí o Arthur deu uma entrevista, experiente jogador, está de volta. E também porque o Kevin foi muito mal, né? Contra o Brusque, jogou muito mal, não foi isso? E aí alguém estava dizendo, mas o Kevin... Mas eu próprio disse que o Kevin estava jogando mais do que o Arthur. Estava entrando bem, né? Estava entrando muito bem. É verdade. Mas aí, quando ele foi escalado como titular, aí foi muito mal. Inclusive, falhou no primeiro gol do Brusque. E a Ponte acabou perdendo o jogo. Mas sabe o que acontece também, Batista? O Gleger que jogou pode falar isso. O time totalmente diferente, quando o time tá mal e tá diferente, o cara vai mal também. E se o time tivesse completamente o time titular, o Kevin lá, junto com o time titular, com jogadores que estão atuando em mais partidas, aí o futebol dele cresce. Eu acho que isso prejudicou também, não só o gramado, não só a questão dele ter ido mal, mas os companheiros que estavam do lado dele. Faz todo sentido isso que o Breno disse. Agora, a gente tem que admitir também que o cara ganha posição, por exemplo, num jogo como esse. Estava entrando bem, talvez a oportunidade é igual nos treinamentos, né? E a gente percebe, quanto tempo faz que o Kelvin está aí? Que o Arthur sempre é o titular. Então, acho que não tem muita discussão com isso. Vira uma opção para um segundo tempo, que tem acontecido nos últimos jogos. O Arthur começa e depois vem a substituição e tem dado certo. Então, acho que vai ser o mesmo padrão. O último jogo ele jogou de calça jeans, né? Péssimo, péssimo. Eu que tinha a impressão que você acabou colocando aí. Eu não boto mais, eu já penso diferente. O cara ganhou a oportunidade, ele tem que agarrar. Evidentemente que você jogar do lado do Léo Oliveira é mais fácil do que jogar do lado do Telles, por exemplo, que está no começo de carreira. Evidente. Só que individualmente, no que dependia dele, ele foi muito mal contra o Brusque. Portanto, o Arthur, e estamos conversando. Bom, amanhã a gente vai dar aqui o possível time da Ponte para o derby. Mas o Gleger não estará aqui amanhã, né? Não é o dia dele. Então vamos lá, o Gleger, escale a Ponte que você imagina que entra para o derby 212. Diogo Silva, Pacheco, é o Anderson agora, né? O Anderson, Simon e o Arthur. Meio de campo, o Léo Oliveira não está fora, né? Então, para mim é Lucas Cândido, o Luiz Felipe. Aí vem a dúvida, né? O Gé não vai poder jogar. Na última partida, e foi, acho que se não me engano, contra o Náutico, que o Gé não pôde jogar, ele colocou o Rodrigo. Eu acho que ele vai manter a mesma coisa. Ele vem com o Rodrigo, faz um tripé de meio de campo, o Elvis, e na frente o Bruno Lopes, né? E o Toró. Pra mim é esse time que eu estou interpretando. Você viu que o Pedro Piscinato disse o seguinte, olha, se tiver algum problema com o Luiz Felipe, entra o Diego Tavares. Tá, mas disse que ele já treinou, né? Ele treinou ontem. Aliás, ontem não treinou e hoje já estava à disposição. Ontem ele não treinou hoje. Exatamente. Precaução, foi isso que disse o Piscinato. E olha, o que correu o Luiz Felipe foi um negócio que ele tá impressionante. Que ele tá correndo. No jogo diante do Brusque. Eu assistindo o jogo pela televisão, confesso que eu fiquei cansado. Ô, Batista, tem um detalhe... Só de ver o Luiz Felipe correndo. Tem um detalhe que é importante dizer também, inclusive acho que foi eu e o Tigrão que estávamos na transmissão, que por que ele colocou o Rodrigo na vaga do Gé? Porque ele pega o Luiz Felipe e adianta como uma espécie de atacante pelo lado direito, fazendo uma dobrada lá pelo lado direito, fechando o espaço, mas não é tripé de meio de campo não, tá? O terceiro atacante, digamos assim, é o Luiz Felipe, que vem pelo lado direito lá na segunda linha. Ele fez isso naquela partida contra o Náutico e deu certo. Agora, eu falei que ele correu, né, o Luiz Felipe, contra o Brusque, mas contra o Náutico também. Fazendo essa função. Já foi assim, fazendo essa função. Exatamente. Ele e o Pacheco, os dois que mais correram na partida contra o Náutico. É isso aí. Agora, Batista, não sei, tá muito fácil, né? A Ponte não divulgaria a escalação e também não divulgaria quem tá fora antes do jogo. Vocês se lembram que no último jogo, a dúvida, no Guarani, quem apareceu de surpresa foi o Alan Santos, que durante a semana falaram que não treinou, que estaria fora. Como a gente não pode ver treinos, eu não sei se não pode aparecer o Gé, não pode aparecer o Léo Oliveira no sábado, tá muito
muito fácil a gente adivinhar aqui, eles estão fora do jogo. E daí no sábado eles aparecem, porque eles são fundamentais para esse time titular da Ponte, né? E faz parte do histórico isso, né? De esconder até o último instante. Isso é derby. Isso é derby. Não se espante se os dois aparecerem para esse jogo. É verdade. É assim que funciona. É uma coisa que pode acontecer realmente, e a Ponte tem muito isso, né? A história do Gé na última partida contra o Náutico, até hoje eu não embulo aquela história, não é? Teste de ativação no vestiário. Tá bom, pode até ter acontecido, mas eu com um pouquinho de experiência de ficar pegando escalação, entrevista, essa coisa toda, acho que todo mundo sabia que ele não jogaria. Mas tudo bem, problema da Ponte. Sobre o jogo contra o Guarani, eu também acho que essa coisa de mistério e de repente surgiu o Léo Oliveira e o Gé, eu não duvido. O presidente na segunda-feira falou que o Gé falou para ele que vai para o jogo. Aí um dia depois, não, tá vetado. E a Ponte não desmente. E não vai desmentir mesmo. E o Léo, tomara para a Ponte que os dois joguem. Porque se não jogar, farão muita falta.